Desculpem. Hum Morgenu Genu Jansam Pemage Sadam Polam Yasen Chaginu Drunye Pemajune Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orgenu Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chaginu Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadrukim Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Então, tendo feito as nossas reflexões iniciais, renovado nosso voto de refúgio, Bodhicitta, e agora, tendo feito a prece das 7 linhas, a gente então, com confiança, com calor no coração, recebe as bênçãos do Guru Rinpoche para reconhecer a nossa verdadeira natureza como inseparável da verdadeira natureza do Guru Rinpoche, ou seja, para reconhecer que o refúgio final está perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda. Com essa confiança, a gente convida o Guru Rinpoche para ver o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, uma esfera luminosa com as 5 cores, radiando as cores das 5 sabedorias. A esfera luminosa desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Então é a partir desse reconhecimento, desse lugar, que a gente vai fazer a nossa prática de hoje. Então convido vocês a encontrar então agora a melhor postura que vocês têm nesse momento para fazer a nossa meditação. Fiquem à vontade para desligar as câmeras, para não precisar ficar em frente à tela. E então, com uma respiração profunda, solta o ar estagnado, liberando as tensões, em especial do baixo ventre. Deixa o baixo ventre um pouquinho relaxado, para acomodar o relaxamento do corpo grosseiro, mas também do nosso corpo sutil. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar, soltar. E com a motivação de atingir a iluminação perfeita para o benefício de todos os seres sencientes, de todos aqueles com quem a gente encontrar, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Deixa então que a consciência ilumine as sensações táteis do corpo, soltando todas as tensões, deixando que o corpo permaneça
relaxado, quieto e vigilante. Para ajudar no estabelecimento da nossa fala em seu estado natural, a fala externa é fácil, mas a fala interna da mente, a gente vai deixando a respiração seguir seu ritmo natural. Aproveitamos cada expiração para soltar principalmente os conteúdos internos da mente, o blá 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 da mente. Relaxa mais e mais o corpo a cada expiração. Experimenta o silêncio, quietude interna, ao final de cada expiração. E isso nós soltamos as preocupações com o presente, com o futuro, esperanças e medos. Permanecemos apenas no momento presente, sem preocupações, sua mente aberta, clara e relaxada. E nós chegamos à culminância dessa prática preliminar de estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais, onde a sua consciência repousa sem esforço em sua própria natureza, clara, aberta, quieta. E da melhor forma que for possível para você neste momento, você repousa simplesmente nessa consciência pura, que tem apenas duas características definidoras. Ela é luminosa, no sentido de tornar manifestos todos os tipos de aparências, e ela é cognoscente, no sentido de saber, de conhecer. Como um praticante relativamente iniciante que somos, quando você repousa nessa consciência que se auto-ilumina e se autoconhece, você poderia se perguntar: estou repousando em Rigpa, consciência primordial? Mas você está ainda repousando em um fluxo condicionado de consciência mental, que é um fluxo de consciência de um ser senciente. Portanto, não é Rigpa. Então, será que você está repousando em outra coisa diferente de Rigpa? Diferente da lucidez prístina? E a resposta é não. E cada estado de consciência que você experimenta, cada processo mental que você experiencia como um ser humano, todos eles são expressões criativas de Rigpa. Eles não existem separados de Rigpa. Então, essa consciência que você está repousando nesse momento não é igual a Rigpa.
mas também não é outra coisa diferente de Rigpa. Se quisermos usar uma metáfora, a consciência que você está repousando agora poderia ser comparada a um raio da lucidez de Rigpa, da lucidez prístina. Da mesma forma que um raio de luz não é o mesmo que o Sol, e ainda assim ele não tem nenhuma existência separada do Sol, desse mesmo modo é a consciência que você está repousando agora. Ela é um raio do Dharmakaya, um raio de Rigpa. É por isso que essa prática de repousar na quietude da consciência, observando os movimentos da mente apenas o suficiente para não ser carregada por eles, é considerada a primeira fase de Treksho, cortar através da mente condicionada para a lucidez prístina. Neste exato momento, repousar nesse fluxo de consciência simples, destilada, é uma prática de Treksho. É a melhor aproximação que podemos ter agora de ver a realidade, especificamente a realidade da nossa mente, da perspectiva da lucidez prístina, da perspectiva de Rigpa. Então, dessa quietude, dessa luminosidade pura da sua própria consciência, observe toda a gama de movimentos, aparências indo e vindo, surgindo no espaço da sua mente. Pensamentos, imagens, ou qualquer outro evento mental que vem e vão, que surgem e cessam. Observe todos esses movimentos a partir da quietude da consciência. Apenas o suficiente para não deixar que a consciência se arraste por eles, seja arrastada por eles. Esse modo de observação seria assim: quaisquer pensamentos ou imagens que surjam na sua mente, não foque na sua natureza manifesta, ou seja, não fique se perguntando sobre o que é aquele pensamento, sobre o que ele está se referindo, ou sobre o que é essa imagem, sobre o que ela está se referindo. Não fique preso na história, no conteúdo, no referente desses pensamentos ou imagens. Não é para, nós não vamos observar assim. Nós vamos observar apenas a natureza essencial do que quer que surja. Ou seja, simplesmente observe de forma nua, vendo as aparências como aparências, sem escorregar para o referente da aparência sobre o que eles estão se referindo. Você está procurando ver da melhor forma possível a sua mente humana a partir de uma perspectiva transhumana, que é da consciência substrato, que vê todas as aparências, mas não penetra nessas aparências. Observe essa mente humana
sem se identificar com ela. Observe esses pensamentos e imagens humanos, sem pensá-los. O que quer que surja na sua mente, observe apenas sua natureza essencial, sem se identificar, sem se apossar do que quer que surja. Os pensamentos, imagens, quaisquer outras atividades da mente não são seus. E eles também não são você. Então não se apegue a eles deludidamente como eu ou meu, porque eles não são. Todos esses movimentos da mente, aparências objetivas ou todos os impulsos subjetivos, como emoções, desejos, todos eles não são nada além de aparências vazias surgindo no espaço da mente. Então, deludidamente, não reifique os pensamentos e imagens como objetivamente, inerentemente reais, nem reifique as emoções e desejos subjetivos como subjetivamente, inerentemente reais. Veja todas essas aparências objetivas e subjetivas sem reificá-las, sem se identificar com elas, como você veria a partir da lucidez do próprio Dharmakaya de Ripa. Percebe todos os fenômenos, mas não se identifica nem os reifica de forma deludida. A gente segue por mais alguns instantes, cultivando essa prática da quietude da consciência, observar de forma nua os movimentos da mente, observando apenas a natureza essencial dessas aparências.
Então, devagar, trazendo a atenção para o momento presente, nosso encontro, relaxando o corpo, movimentando gentilmente o corpo, alonga. Tá liberado os microfones. Tudo bem com vocês? Como foi a prática? Alguma questão que surgiu assim sobre a prática? O que está surgindo? Só uma coisa que eu observei, porque eu acho que eu vi que quem estava com o vídeo aberto era o Daci. A postura é interessante. Como é que está assim da relação de vocês com a postura assim nas práticas? Porque é legal que a gente comece a ter essa familiarização, esse domínio com a postura que a gente, no caso, naquele momento, escolhe para meditar. Pode ser deitada, né? Como a Ana falou, que tem de preferência fazer a deitada. Isso é bom, mas lembrando de acomodar bem a lombar, como né, a gente mostrou, né, ajustar a cervical também. E na postura sentar, a postura é muito importante, eu vendo um retiro recente com o Mingyur Rinpoche sobre o corpo sutil, ele diz manter a postura é a prática do corpo sutil. Então é interessante a gente se conectar com ela. Então, se a gente está sentado então né, sentado em lótus, assim, meio lótus, na postura do Bodhisattva, um fator importante é a gente alinhar a coluna, né, de forma a mantê-la reta, mais relaxada, e principalmente essa região aqui da cervical, da cabeça e cervical. Porque se a gente começa a perder digamos assim, o equilíbrio da postura, aí facilita também a gente perder a atenção. Né? Por exemplo, se a gente começa a cochilar, né? A gente já perdeu esse alinhamento aqui. Então, o queixo para trás, a gente coloca o queixo um pouco para trás para alinhar a cervical, e é como se a gente tivesse pendurado assim por um fio do nosso cabelo. A gente imagina que aí tudo se alinha aqui e a cabeça fica nessa posição. Então, se a gente perde a atenção, a nossa cabeça desce, assim, vai descendo, né? Então a gente perde esse alinhamento. Então é legal a gente se acostumar a essa Lama Santa coisa, é uma postura de dignidade, assim, né? A gente fica alinhada, assim, a gente abre o peito, né? O peito fica aberto, os ombros descem. A gente, né? É uma postura digna, bem digna. Então pra gente se ver que manter a postura é muito importante, assim. É um trabalho com o nosso corpo sutil, que é o nosso corpo de hábito, Uhum. que é um corpo que a gente não, né, que nos domina, que tá lá, né, na nossa consciência substrata, assim. Então, é só legal, vocês observem isso, assim. E aí, claro, a gente vai se conhecendo o nosso corpo, né? Conhecendo os nossos hábitos no nosso corpo. Certo? Esse é um detalhe que eu observei, é isso aí. Então é legal, essa coisa de alinhar, aqui traz o queixo um pouquinho para trás, alinhando essa região aqui, os ombros, abre o peito, os ombros caem naturalmente, porque a gente vai levantar o nosso tronco pelo externo, desse osso externo aqui da frente. Aí naturalmente alinha esses ombros, peito aberto, que aí respira, na respiração flui melhor. Porque a gente tem a tendência da gente é a gente se fechar, né? Nas nossas coisas, nos nossos medos. Então a gente abre essa postura aqui. Corajosa, assim, de peito aberto mesmo. De peito aberto. Bom, era isso. E aí, como essa prática, né, a gente tinha feito lá na terça, e a gente, né, aí o Lama nos lembra de que essa prática já é o caminho direto para a realização da nossa verdadeira natureza, que é, né, a própria Rigpa, eu trouxe aqui para a gente dar só uma lembradinha naquele ensinamento que a gente viu no domingo com a G lá do estudo do Dharma Tolo, onde o Lama explica essa coisa do atingimento de Rigpa.
O que, que a gente já está fazendo? Aí eu pensei em trazer rapidamente aqui, só para a gente se lembrar, porque eu acho que é um momento precioso, assim, para a gente ir tendo essa confiança no caminho, nesse caminho de prática, sabe? Pode ser? Então tá, bem rapidinho. Já separei aqui e a gente. Separei aqui, a gente vê só um trechinho que ele vai ressaltar essa parte do atingimento de Rigpa, né? Então deixa eu pegar aqui, eu fui lá selecionar. Pronto. Então foi um ensinamento lá do retiro de 2016, onde ele disse que acordou de manhã, disse assim, ele chegou de manhã cedo e disse, isso foi o que surgiu da minha prática de madrugada, porque por conta de uma pergunta anterior que tinha acontecido à noite, né? A gente não vai ler todo o texto, mas só essa parte de Rigpa, que também vai falar de chama, tal e tal. Estamos aqui. Então, quero voltar a um ponto sobre uma pergunta feita ontem à noite, que é muito importante. Tivemos muitas questões boas ontem, mas uma foi muito especial. Se a gente pratica e não realiza Rigpa, qual é o sentido de praticar? Porque o povo diz assim, você tá fazendo meditação, mas isso ainda não é Rigpa, não é Shamatha, não atingiu Shamatha ainda, não nem entrou no caminho ainda. Aquela coisa, a gente fica meio pressionado, né? Daí, por um lado, se diz que a realização de Rigpa é inefável, porque você não pode expressar com palavras. E é inconcebível, porque você não pode aprender com conceitos. No entanto, as palavras podem ser úteis para apontar a natureza de Rigpa, como o dedo apontando para a lua. E ele vai fazer lá na frente essa metáfora, né? Dizendo assim, os ensinamentos estão nos apontando a lua. Só que a lua, ela está encoberta por duas camadas. A lua seria Rigpa. Mas nós temos duas camadas que estão nos impedindo de ver a lua diretamente, que seria a nossa consciência mental comum e depois a consciência substrato. Então a gente vai ter que atravessar esses dois níveis de obscurecimento, né, de obscurecimento para atingir Rigpa. Né? Aí ele vai dizer, então eu tenho usado duas palavras em tibetano para apontar a natureza de Rigpa. Céu e Tom. Céu, Tom. Céu significa luminoso, claro, brilhante, desperto, como agora. Neste momento estamos conscientes, né? E não inconscientes. Então esse estado claro, luminoso, céu representa isso, né? Esse brilho no momento presente, né? Da gente estar consciente. E tom é vazio. E não há uma dualidade primordial. Não, desculpa. E há uma não dualidade primordial, uma união primordial entre céu, ou seja, a luminosidade, e tom, que é essa vacuidade. Luminosidade e vacuidade são primordialmente uma experiência só. Então, aí ele fez uma brincadeira com a gente na hora lá, né? Então, quanto tempo será que nós temos que praticar até realizarmos céu, tom, luminosidade e vacuidade? Ele diz, agora, neste exato momento, não precisamos nem alterar nossa posição de corpo. É rápido. Vejam, agora, neste exato momento, se você direcionar sua atenção para sua própria consciência, você nota uma clareza, uma coisa desperta, que não está adormecida? Você está consciente de que não está morto? Tem uma clareza de estar consciente? E quando você quietamente, de uma forma não conceitual, você dirige a sua atenção para a consciência em si, você nota que não há pensamento ali? Tem um espaço vazio, né? Tipo uma coisa assim, a gente não encontra, né? Nada ali, quando a gente olha diretamente para a consciência. Quando você dirige a sua atenção para a sua própria consciência, você nota uma ausência de objetos fora, né? A própria consciência, que ela está lá, mas não tem nada ali. Ok, então vou fazer duas perguntas. Você tem consciência da clareza da sua própria consciência? Sim ou não? Algumas pessoas ficaram tímidas e disseram sim. Não é muito difícil, não é? Pois nós não estamos mortos. Então, parabéns. Já vimos a luminosidade. E quando estamos direcionando a atenção para a própria consciência, sem cultivar pensamentos, sem focar em nenhum objeto, sem ser carregado ou ser arrastado por algum objeto, conseguimos ter a noção do vazio de pensamentos nesse momento? Aí, sim. Então, pronto. São essas duas experiências que a gente vai se familiarizando com elas. A luminosidade, ou seja, esse brilho de conhecer a experiência,
e ao mesmo tempo não é uma coisa agarrável. Essa vacuidade, essa ausência de existência inerente de algo a se agarrar. Então ele diz, então nós já começamos o atingimento de Rigpa. Já não precisamos mais nos preocupar com o futuro, pois já estamos no caminho da realização de Rigpa. É a nossa natureza, né? Aí ele vai falar sobre Shamatha, eu vou pular essa parte aqui, e a gente vai lá pro comentário sobre Rigpa ainda. Então, lá na frente, ele diz, agora, vamos voltar para Rigpa, porque ele fez uma questão sobre o atingimento de Shamatha primeiro, né? Aí ele diz, se nesse momento nós conseguimos experienciar essa luminosidade e essa vacuidade nesse nível relativo, neste momento, nós já estamos realizando o Rigpa. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Neste momento, o que a gente tem, começa a ter claramente o contato com essa experiência de luminosidade e de vacuidade da própria consciência. Então, nesse momento, já estamos no caminho da realização de Rigpa. Você já está investido algum tempo nisso e o retorno já está acontecendo, porque ele diz, então pratique, não realiza, por que a gente vai praticar? Não, você já está realizando. Quando você está se familiarizando cada vez mais com o reconhecimento dessas duas qualidades da consciência, certo? E aí você continua. Chegue em casa, que é a sua própria consciência, e vá cada vez mais fundo. Esse é o caminho direto. Né? E se você fizer isso, dedicando algum tempo para essa prática, seja num retiro, né? Uma coisa mais aprofundada, mais longa, mais à frente, quando a gente puder ter as condições favoráveis, que isso vai surgir, né? Vai surgir para nós. A gente está cultivando o caminho, a gente está numa sanga maravilhosa no Brasil, mas quando tiver um momento oportuno, porque a gente tem que ter as condições externas, mas principalmente as condições internas, que é a compreensão, o cultivo, a remoção de obstáculos mais grosseiros, né? Isso vai acontecer. Então, ele diz, então quando você fizer isso, ou seja, cultivar essa aproximação com essas duas qualidades da consciência, dedicando então algum tempo, né, sendo um retiro, então vai ter um momento em que a nossa consciência vai se dissolver, essa consciência mental comum vai se dissolver na consciência substrato. Quando a mente se dissolve, né, na consciência substrato, quando ela atinge Shamatha. E então nós vamos repousar na consciência substrato de uma forma não dual com o substrato. E nesse momento você está realizando o atingimento de Shamatha, e aí você está simplesmente repousando na consciência substrato, que é a própria natureza da luminosidade. O Buda se referiu à consciência substrato com a palavra Pabasatita. Eu escrevi assim, mas nem como se escreve normal, eu escrevi só a fonética, né, para nós. A mente luminosamente brilhante. A consciência substrata é uma mente luminosamente brilhante. É como se a gente tivesse chegado na qualidade última da luminosidade, assim, né? Livre, né, assim, intensa, né? Isso está no cânone Pali. E o Buda disse, a natureza dessa consciência é pura e luminosa, consciência substrato. Mas, adventiciamente, ela se torna obscurecida. No entanto, a pureza, a luminosidade não sofre nenhum dano. Ela só está obscurecida, porque tem uma camada de obscurecimento da consciência substrato, né? Como nuvens encobrindo o sol. Agora imagine que você atingiu o Shamatha e que você está repousando na consciência substrato. E consciente, de forma não dual, da pura vacuidade do espaço do substrato, que é o espaço da mente. Aí, nesse momento, num nível mais profundo, você está realizando a luminosidade e a vacuidade. Você está realizando o Rigpa de uma forma agora mais profunda. Então a gente já está realizando o Rigpa na hora que a gente para agora, aqui como a gente parou, e se conecta com a luminosidade e a cognoscência e a vacuidade da própria consciência. Aí quando a gente atinge Shamatha, a gente repousando na consciência substrata, a gente agora está realizando de forma mais profunda as qualidades de Rigpa. Né? E agora vamos imaginar que você começa a sondar, a investigar a própria natureza da mente. Que aí vem as práticas de Vipassana, né? Você está realizando a natureza vazia da sua própria mente. Então você recebe as instruções diretas para atingir Rigpa propriamente. Então você atravessa, você corta, penetra essa mente sansárica, que é a consciência substrato, direto para Rigpa. E como o próprio do John Limpa, você se torna um Vidyadhara. E você realiza sua própria natureza como Dharmakaya.
Ou seja, a gente tem uma realização direta da vacuidade da mente. E também o que e também o que está realizando nesse momento é o Dharmadhatu, a natureza absoluta, vazia dos fenômenos, que é Shunyata. E essa realização de Dharmakaya e Dharmadhatu é primordialmente não dual. Então, quando a gente atravessar com as práticas de Vipassana e as instruções diretas do atingimento para atingir Rigpa, as instruções essenciais, então a gente vai realizar o Dharmadhatu e o Dharmakaya, que é a natureza última dos fenômenos e a consciência primordial. Então, no nível mais profundo, estamos realizando a luminosidade e a vacuidade. E alguém pode perguntar para vocês: o que você está fazendo? Está fazendo? E a sua resposta pode dizer: agora eu completei a realização de Rigpa. Quando a gente passou por esse processo todo e se tornou um Vidyadhara, né? Mas nós já estávamos realizando o Rigpa durante todo o percurso. Entende? Então o caminho não é o mesmo, mas não é diferente. É isso que ele diz, né? Então, aqui, quando a gente começa a ver somente essa experiência clara aqui da consciência no momento presente, da consciência mental ainda, já é um raio de luz de Rigpa. É nessa direção que a gente vai olhar, né? É como a lua cheia da noite passada. O Lama lembrou pra gente. Ele usou a metáfora porque tinha uma lua cheia enorme naquele dia. Imagine que a lua está lá no céu, com duas camadas de nuvens obscurecendo-a. Você pode apontar para alguém: olha a lua cheia lá atrás das nuvens. Mas o que você está vendo de verdade é só uma coloração branca, mais clara das nuvens. Você não está tendo uma percepção direta da lua, mas você está vendo a lua através do seu brilho, coberto por duas camadas de nuvens. Agora, imagine que que uma dessas camadas de nuvens se dispersa. Aí você diz: veja, veja, agora a lua está ficando mais clara ainda. Dá para ver melhor agora. Mas ainda o que você está vendo diretamente são as nuvens iluminadas pela lua. Mas é a luz da lua. E você está apontando para o local correto onde a lua está. Então, essa prática que a gente está fazendo está apontando para o local correto onde Rigpa está. É um raio de Rigpa, não é Rigpa ainda, mas é um raio de Rigpa, não é diferente de Rigpa, né? Mas ela ainda está encoberta pela camada de nuvens do substrato aqui, né? A gente tirou uma camada, mas ainda tem uma outra, né? Que é o substrato. Então, na primeira vez, quando vimos a Lua com duas camadas de nuvens, é como se estivéssemos vendo a Lua através da mente. Então, a primeira camada se dispersou, quando a gente atinge Shamatha, e passamos agora a ver a Lua através da camada do substrato. E por fim, quando a gente atinge, então faz as práticas de Vipassana, tem as instruções de apontamento e atravessa a consciência substrato, a segunda camada se dispersou e assim passamos a ver a lua diretamente, que é Rigpa. Então esse é um caminho de descoberta. Descobriu o que já estava ali, mas estava obscurecido. A nossa natureza, a natureza da nossa consciência já é Dharmakaya, mas nós não vemos porque estamos tão agarrados, tão aprisionados pela nossa mente, no nosso senso de gênero, de nacionalidade, de identidade, de coisas que gostamos e não gostamos, de nossas histórias. Essa nossa condição passa a ser uma realidade que obscurece uma realidade mais profunda, que está sempre presente, tá? Então, aí eu vou parar aqui, porque era isso que eu queria trazer. Nós já tínhamos visto isso lá no domingo, né? No nosso estudo do Dharma Todo. Mas só trazendo para conexão com essa prática, né? Com a prática que a gente está fazendo. Então, esse é o ponto, o Lama diz. Esse é o caminho direto do Dzogchen é apontar diretamente para a natureza da mente. E essas práticas estão nos conduzindo para a gente a prática principal, na verdade, porque não tem o que fazer. O Rigpa já está aí. A gente não vai fazer nada com relação a Rigpa. O que a gente vai fazer é soltar a fixação a tudo que a gente está acostumado a se agarrar. Esse é o ponto, é soltar a fixação, soltar o esforço da fixação. Não é que também a gente vai digamos assim, evitar as aparências. Não, a gente vai soltar o esforço da fixação às aparências. As aparências vão continuar surgindo. As aparências não são o problema é a fixação às aparências. Não só em relação àquilo que a gente experimenta, mas também nessa direção aqui. Nosso corpo, sentimentos,
né? Percepções, pensamentos, que é a parte, né, que dá o senso de eu, que sustenta o senso de eu. Então a gente é soltar a fixação é o ponto. Porque a prática mesmo do Dzogchen vai ser é uma completa inatividade da mente do ser senciente. Então não tem o que fazer. Por isso que ela é difícil. Porque não tem nada para se agarrar. Nada o que fazer. É só soltar, soltar. Certo? Então a gente está começando a compreender, não tá? Melhor o processo, né? Oi, Bem Vivi. melhor coisa. Oi, Viviane. Oi? Fala, Marcele, depois eu falo. Não, não, tá cada vez mais claro pra gente, né? Isso é muito bom. O Lama é maravilhoso. A gente tem uma benção muito grande de ter encontrado esses ensinamentos. Lama Santa, que preparou todo o caminho, o terreno, né? Depois, né? Eles são alunos de dois mestres que foram alunos do mesmo mestre, né? O mestre do Lama Alan, Gyatro Rinpoche, que morreu recentemente, o mestre do Lama Santa e o Shagdu Rinpoche, foram alunos contemporâneos do Dudjom Rinpoche, que é a emanação de Dudjom Limpa. Aqui tem essa foto que é bem conhecida. Essa é linda. Aqui está o Dudjom Rinpoche sentado no trono. Aqui está o Gyatro Rinpoche e o Shagdu Rinpoche, juntos aqui, ó. Do mestre. Certo? Então eles foram. Não foi à toa que Lama Santa e Lama Alan se encontraram, né? É a linhagem vindo diretamente para nós. Não é por acaso. E não é por acaso que nós estamos aqui, nós já praticamos, nós estamos nessa sanga há muito tempo. Né? Então tá bom, diz Viviane. Aham. Eu só queria que tu falasse um pouquinho melhor da consciência substrato. Eu tenho um pouco de dúvida ainda. O que que é a consciência substrato? A consciência substrato, o Lama explica pra gente. Aqui, a G até compartilhou. Tu tá no grupo do domingo, no grupo do Lama, do alunos do Lama Alan Wallace, não tá? Sim, Ela sim, compartilhou um trechinho do livro Felicidade Genuína, do Lama Alan. Você tem o livro Felicidade Genuína? tenho, Tem, né? tenho. Pronto, ela compartilhou o capítulo onde o Lama explica os 3 níveis de consciência. Eu acho legal você ler lá com calma, porque aí você Tá, vai. O tá. capítulo 11, onde ele fala de Bodhicitta, na parte 4, eu acho. Início da parte 4. Eu não tenho a página aqui, porque. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui exatamente. É porque tem várias edições desse livro, mas. É felicidade genuína, Felicidade né? Genuína. Felicidade Genuína. Página. No meu é página 157, na minha edição. Mas é o capítulo 11, parte 4. Parte 4. Parte 4, capítulo 11, Bodhicitta, o espírito do despertar. Aí lá no meio do capítulo ele vai falar as 3 dimensões da consciência. Aí a G tirou esse pedacinho, e inclusive até mandou no grupo um PDFzinho dessa parte. Aqui o Lama vai explicar as 3 dimensões. A consciência substrata é esse fluxo contínuo de consciência que é trans transhumana, digamos assim, ela não é, é o fluxo contínuo do ser senciente, não é humano. Nossa mente agora aqui, ela tá humana, ela tá nesse corpo, com esse cérebro, com essas configurações humanas. Mas a consciência substrata, ela é não humana, ela é transhumana, ela é o fluxo do ser senciente, que ela segue de vida para vida. É o lugar onde se armazena, é a 8ª consciência. É o lugar onde se armazena as nossas marcas mentais, as propensões habituais, que nos conduzem para os renascimentos futuros. Tá, Mas mas ela, os animais também têm isso, sim, mesma coisa. sim. Todos os seres sencientes, todos os seres que têm consciência. É estranho para Uhum. nós isso, assim, mas é isso. Mas é legal a gente começar a penetrar. Leia com calma esse trechinho, certo? Olha, lê umas 2, 3 vezes, assim, tá? Que ele explica bem, Uhum. bem legal. E como é que a gente pode acessar essa consciência substrato? Ele diz: nós podemos acessar quando a gente atinge shamatha. A gente vai acessar a consciência substrato. A gente acessa o substrato no momento do sono à noite. O sono à noite, sem sonho, é o substrato. E aí a mente que surge ali, a mente de sonho, tá ali. Nós estamos acessando essa dimensão livre. Porque no sonho você pode, inclusive, surgir como um animal. Você pode ser qualquer coisa num sonho. Então, ali você Uhum. pode acessar. No momento da morte, também, né? E, e a gente pode provar a partir das lembranças de crianças que têm lembranças de vidas passadas.
Tem gente que tem essas lembranças e tem pesquisas sobre isso. O Ian Stevenson foi um pesquisador da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que durante muito tempo publicou vários livros sobre pesquisas que eles fizeram com crianças que se lembravam de vidas passadas. Então, nesse livro aqui no Felicidade Genuíno, o Lama lembra, ele diz que esses 3 níveis de consciência podem ser investigados. A mente comum é fácil, a gente para, senta com umas práticas de chama, TV passando, a gente clareia os processos dessa mente comum completamente, porque a gente vai olhar de forma profunda, a gente vai ver os 51 fatores mentais, a gente pode descortinar a nossa mente completamente, certo? Essa mente humana. A consciência substrata, a gente, através de shamatha, a gente acessa, ou então pode também ser provada a partir das pesquisas com crianças que lembram de vidas passadas, que são comprovadas e tal. Os tucos lá, o sistema de tucos no Tibete é todo baseado nisso. Eles vão atrás dos renascidos, né? Dos mestres que têm esse domínio de direcionar seu próximo renascimento. E aí eles vão atrás das crianças, dos mestres. Os tucos são isso. São mestres que foram encontrados pelos discípulos do mestre anterior, assim, né? Por exemplo, Dalai Lama é uma reencarnação. Tem filmes que falam sobre isso. Por exemplo, você pode ver o Kundun, que é um filme sobre como foi o reconhecimento do atual Dalai Lama, assim, Kundun, tá lá, aqui no Kundun, Kundun. A criança, tem um documentário, né? A criança, você pode mandar para mim ou perguntar que eu posso ver, eu posso mandar o link se tu não achar. A criança, Não me lembro. esqueci o nome agora do documentário, que mostra como Não foi é, não é o pequeno Buda? O Pequeno Buda também mostra um caso desses de reconhecimento também. Mas tem também tem um documentário que é bem legal. Foi um fato bem real, assim. Que foi é a história do aluno principal, daquele mestre que morreu, que ele conta como foi o processo de encontrar o mestre dele. E foi documentado isso, entende? É um documentário. A criança incomparável, a criança inconcebível, a criança... Eu vou tentar achar o nome aqui. Você me pergunta, Viviane, que aí eu mostro. Certo. Oi, Lúcia, tá desligado o teu... Obrigada, Flori. Lúcia? Teu microfone, tu abrir. Não, eu Agora. acho que é a criança incomparável mesmo. Incomparável, né? A criança É, incomparável. aham. Agora eu não tô lembrada. Tá. Então tá bom. Tá bom, queridos. Então vamos lá fazer a nossa dedicação. Tudo bem, Daci? Ótimo. Então tá. Então vamos lá. Fazer a dedicação. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonaditan Chesipani Togne ne pedrana panjeshim que ganati balon trupai si pet soledro adro arsho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem com o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação, e não soltar a nossa mão até que a gente atinja a liberação completa. Que a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva.
que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutze possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Olin Lama Drugyone Droatikya Malupa Deisala Gopa Show. Então, queridos, foi isso por hoje. Obrigada. Então, bom É, dia. Até Obrigada, domingo, até segunda, Florinda. até terça. Obrigada, Bom dia, Sandra. pessoal. Obrigada, Tchau. Florinha. Tchau, bom dia para Tchau, vocês.